Sem perder tempo, vamos voltar a falar com a Débora Lopes, direto de Cubatão, para saber as atualizações do confronto entre a PM e os criminosos nessa operação que aconteceu na rodovia dos Imigrantes para tentar impedir arrastões. Débora, a polícia divulgou imagens de drones que mostram esses homens fortemente armados, com fuzil e tudo. Essas imagens que motivaram a operação, como é que funcionou e qual é o resultado também? Esses homens estavam realmente planejando invadir a rodovia para praticar arrastões contra os motoristas que vinham em direção à Baixada? Sim, Ale, exatamente. A polícia acredita que sim, que esses suspeitos, os 3 suspeitos baleados e mortos, inclusive, além de outros suspeitos que conseguiram fugir, eles estavam, sim, se preparando para iniciar um grande arrastão na rodovia dos Imigrantes, justamente com o objetivo de surpreender aí motoristas, principalmente os turistas, que escolheram passar o feriado prolongado aqui na Baixada Santista. E como é que tudo começou, Primeiro, com a perspicácia de um motorista que percebeu, havia uma atitude suspeita ali na rodovia dos Imigrantes, isso ainda durante o dia, durante o início da tarde de quarta-feira, e esse motorista imediatamente acionou a Polícia Militar. E aqui o batalhão de área, que atua aqui em Cubatão e também com o auxílio da Força Tática, que é essa equipe já que vai para o enfrentamento com os bandidos, eles foram acionados, foram direcionados aí para a rodovia dos Imigrantes, e essa operação, na verdade, ela já acabou começando, E eles começaram a fazer um patrulhamento ali preventivo, tanto na rodovia dos Imigrantes, quanto nas comunidades no entorno, principalmente ali na Vila Esperança, em Cubatão, que fica perto do local onde os motoristas costumam ser assaltados. E durante o patrulhamento na comunidade da Vila Esperança, os policiais da Força Tática, eles conseguiram avistar suspeitos. Na tentativa de abordagem, Ale, eles já foram recebidos a tiros de fuzis, tiros de fuzil. Foram vários tiros, Por muita sorte, esses policiais não se feriram, eles conseguiram revidar a esse ataque, mas os criminosos conseguiram fugir. Se esconderam em uma área de difícil acesso. A gente sabe que por ali há muita vegetação, também há mangue. Ainda assim, os policiais conseguiram localizar uma mochila com drogas, com maconha e também com crack. A partir dessa ação violência e da constatação que eles estavam realmente se preparando para atacar motoristas, o COI, que é o Comando de Operações Especiais, que fica em São Paulo, foi acionado. Esses policiais desceram a serra, e fortaleceram, então, essa grande operação da Polícia Militar. E como você bem falou, eles vieram preparados com drones e também com embarcações que seriam utilizadas aí na localização desses suspeitos. E aí as imagens que foram feitas pela polícia antes mesmo deles irem ali a campo, mostram, inclusive a gente teve acesso a essas imagens, e essas imagens de drone mostram esses suspeitos, 4 deles caminhando tranquilamente ali pela Vila Esperança, portando um fuzil. Um deles, o que portava esse armamento de grosso calibre, ele ainda aponta o fuzil para o alto. Numa outra imagem, esses mesmos criminosos, eles percebem que estariam sendo monitorados e resolvem, inclusive, se esconder em uma casa ali da comunidade. E uma vez que a polícia conseguiu identificar, então, esses criminosos, a polícia foi a campo, Essa ação se estendeu aí por muitas horas, foram 12 horas de operação, 2 trocas de tiros com os suspeitos, uma delas durante a madrugada, e a outra troca de tiros, a terceira troca de tiros, então, aconteceu na manhã de quinta-feira, na altura do quilômetro 59 da rodovia dos Imigrantes, que culminou, então, com 3 suspeitos baleados e 3 mortos, 2 deles morreram no local e o outro a caminho do hospital. O jornalismo da Record conseguiu conversar com um policial do COI e ele explicou, deu mais detalhes aí de como foi essa operação. Vamos ouvir. Os policiais militares foram recebidos a tiro. Eles efetuaram cerca de 19 disparos de fuzil contra essa viatura e correram para a área de mangue. O Comando de Operações Especiais adentrou a área de mata, fez o cerco nessa região de mangue, de rio, e acabou localizando aí 2 indivíduos com um fuzil e outro indivíduo aí em outra região da mata. Um deles tinha uma mochila que tinha entorpecente, tinha radiocomunicador, Então, no primeiro confronto que eles tiveram com a viatura de Força Tática, eles deixaram essa mochila para trás.
dos três dos três suspeitos que morreram nesse confronto, 2 deles que acabaram morrendo ainda no local, foram identificados, tá? Um deles é o Eric Matheus Pereira e o outro foi identificado como Ítalo Marques, tá? Segundo a polícia, o Ítalo é um velho conhecido, já bastante procurado, inclusive dos policiais aqui da delegacia sede de Cubatão, onde eu tô, viu? Ele tinha 4 mandados de prisão em aberto, era procurado da justiça e participação aí em diversos crimes, tá? A gente está falando de assaltos a vagões de trem ali pela Vila Esperança, né? Ele era bastante atuante ali na Vila Esperança, inclusive era responsável por comandar uma organização criminosa que atua ali na Vila Esperança. Então ele comandava esses assaltos a vagões de trens que passam por ali. Também tem envolvimento com assaltos, roubos à mão armada e também tráfico de drogas, viu, Ale? Ele, então, o Ítalo, não resistiu, assim como o Eric e mais um terceiro criminoso que morreu já a caminho do hospital. E também, de acordo com informações da polícia, né, da polícia militar, um motorista de aplicativo que foi visto parado ali próximo do local da troca de tiros, estava parado no acostamento, né? Ele foi trazido aqui para a delegacia de Cubatão, justamente para a polícia tentar investigar e saber, né, se esse motorista ele tinha conhecimento, né? Ele foi acionado possivelmente por algum dos criminosos, né, que escaparam ali desse tiroteio. E aí a polícia queria saber, então, se ele por acaso sabia que iria transportar algum criminoso, algum suspeito, ou se não, se havia sido chamado e parou ali realmente para atender uma corrida sem ter conhecimento desse detalhe, né? A gente não tem informação ainda confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo se esse motorista de aplicativo foi só ouvido e liberado ou se ele acabou detido, tá? A gente aguarda ainda a confirmação da SSP. Mas, enfim, foram 12 horas aí de operação com um resultado positivo, já que felizmente, né, Ale, não houve, então, um arrastão a motoristas nesse início de feriado prolongado aqui na nossa região. Por isso, o pior não aconteceu, porque poderia ter sido trágico, né, se realmente esse plano dos criminosos se concretizasse. Mas a polícia conseguiu agir antes. O resultado, 3 mortes. É lógico que a gente não torce por mortes, mas é uma consequência dessa prática criminosa quando há confronto contra os policiais. E eles estavam fortemente armados. Não tem como arriscar numa situação como essa. Você viu ali, andando com fuzil, debochado, né, ostentando uma certa independência, como se fosse acima da lei, como se fosse o dono do bairro. Então aí você vê, infelizmente, uma realidade triste. 3 jovens que poderiam, né, estar contribuindo para uma sociedade, poderiam ser empreendedores, poderiam ser atuantes aí no mercado de trabalho e, infelizmente, escolheram essa vida porque nada foi imposto a eles, escolheram viver isso e agora arcaram com as consequências, perderam as próprias vidas e, mais uma vez, a polícia conseguiu evitar o pior. E com certeza está de olho para saber se tem mais gente envolvida nesse plano, porque só 3 pessoas com certeza não agiriam nesse arrastão. Mais gente poderia participar dessa história e, por isso, já se foi confirmada a informação de que um dos 3 suspeitos que morreu era o organizador ali, era atuante nessa quadrilha, nessa facção, e agora, com certeza, a polícia vai tentar averiguar se tem mais gente envolvida nessa história e o COI conseguiu evitar o pior. E é o Comando de Operações Especiais e quando eles entram em ação é para realmente combater de frente o crime organizado. Obrigado mais uma vez a Débora Lopes pelas informações.